E aí, pessoal, beleza? Fala, Daniel, beleza aí? Fala, Filipão. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Como é que tá a preparação aí? Olha, Felipe, está caminhando bem, pode melhorar muito, né? Tem que fazer bastante exercício ainda. É, E o tempo já está bem curto, né? é incrível como passa E, rápido, né? é mês que vem a prova já. É mês que vem? Isso, mês que vem. Eu não sei se é. E, Pode e falar. passa muito rápido, né? Passou muito rápido. E é um desafio tremendo aí, conciliar estudo com trabalho, com família, mas vai dar certo, sim. Eu não sei se é o ritmo de vida que a gente leva, mas parece que nos últimos anos, assim, passa tudo muito rápido, né? Quando você vê, pô, estamos no meio do ano já, pô. Um É, negócio absurdo. hoje a disciplina, tempo, tudo é muito correlacionado, né? Pois é. Mas vamos que vamos, né? Silvana tá aí com a gente também, né? Silvana, tudo certo aí? Como é que, não sei se tá podendo falar? Como é que tá a preparação aí? O que que você tá vislumbrando? Prova completa você, Daniel? E eu sou prova completa. Primeira Prova vez. completa. Tá bom. Silvana, que acho que ela não tá sem áudio, mas ela tá respondendo no chat. Beleza, Silvana. Bom, se puder falar aí para nós se é prova completa que você vai fazer, tal, tiver alguma dúvida aí também da preparação de um modo geral, fique à vontade para perguntar. Eu vou fazer o seguinte, já vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Lembrando, tá, gente? Qualquer coisa interrompe e tal. Ainda mais que estamos num grupo bem pequeno aqui. Então aproveita para a gente aprender junto aqui, andando bem junto. Imagino que vocês estejam vendo agora aí a minha tela. Nós tínhamos parado na questão 10, né? A gente fez até a 9, agora viria a questão 10, tá certo? Eu só queria retomar alguns pontos, porque eu vou te falar, é legal a gente todas as vezes lembrar disso, tá? Porque se a gente todas as vezes que falar de teoria de carteiras, relembrar alguns conceitos básicos, vocês não vão ter mais dificuldade, tá? E tem um conceito que é muito importante aqui para a gente se lembrar, que é o conceito de o que é Capital Market Line e o que é Security Market Line. Não sei se vocês se lembram disso, né? Lembra o seguinte: na Capital Market Line, eu sempre tenho uma relação entre o retorno do ativo e a volatilidade, também chamada de desvio padrão. Então, a medida de risco na Capital Market Line, ela é o desvio padrão, tá? Ou volatilidade. Então, você tem que lembrar disso, ok? Muito bem. E aí, se faz o seguinte, né? Markowitz criou a fronteira eficiente. Criou não, né? Ele detectou que ela existe, né? Fronteira eficiente. Aí vem o William Sharp e faz uma reta que liga o ativo livre de risco à carteira de mercado. A carteira de mercado está na fronteira eficiente, num determinado ponto. O William Sharp liga o ativo livre de risco à carteira de mercado, né? E ele chama isso aqui de Capital Market Line, tá certo? Ou seja, quanto mais aumenta-se o risco, mais aumenta-se o retorno esperado, é o que fala a Capital Market Line, tá certo? Esperado ou exigido, depende da situação, mas enfim, você tem uma relação direta entre risco e retorno. Como a gente está medindo o risco geral da carteira, né, o desvio padrão, isso é Capital Market Line. E tinha um princípio, um conceito muito importante, que é o seguinte: todas as carteiras que estão em cima da Capital Market Line, elas têm o mesmo índice de Sharpe. Então, o índice de Sharpe é igual para todas essas carteiras aqui,
tá certo? Essa é uma característica da Capital Market Line de que você precisa se lembrar, tá certo? Muito bem. Então, essa é a grande característica da Capital Market Line, essas duas, na verdade, né? Primeiro que você tem sempre a volatilidade no eixo X, tá? Como eu mostrei aí para vocês, primeira característica. E a segunda característica é que todas as carteiras que estão em cima da Capital Market Line têm o mesmo índice de Sharpe. Fechado? Tudo bem. Aí o que acontece? Tem a Security Market Line. A Security Market Line é o o retorno do ativo, né? Que a gente está chamando de RI, tá certo? E aqui no eixo X, a gente não vai ter a volatilidade, desvio padrão. Não, aqui a gente vai ter o beta. Qual que é a diferença? Isso aqui é o risco total da carteira, o desvio padrão, a volatilidade. O beta é o risco sistemático. Ou seja, aquele risco que é do sistema, né? Então, por exemplo, a bolsa caiu como um todo 10%. Quando a bolsa cai 10%, o Itaú normalmente cai algo próximo a 10% também, porque tem um beta muito próximo de 1, tá certo? A positivo, ela cai uns 18%, que ela tem um beta de 1,8, mais ou menos, alguma coisa assim, né? Você tem ações de companhias elétricas, Coelce, ela cai uns 5%, que o beta é próximo de 0,5, tá certo? Então o risco sistemático é menor. Então, quanto mais baixo é o risco sistemático, mais defensiva é aquela ação. Legal? E aí, o que que acontece? Da mesma forma, se eu pegar a taxa livre de risco, fizer uma reta que passa pela carteira de mercado, eu vou ter uma linha, uma reta muito famosa, que não é mais a Capital Market Line agora. Agora é a Security Market Line, a SML. Então, qual que é a grande diferença entre a Capital Market Line e a Security Market Line? A Capital Market Line tem no eixo X o desvio padrão. A Security Market Line tem no eixo X o beta, que é o risco sistemático. E aí a gente viu o seguinte, a gente viu que essa Security Market Line, ela serve para eu calcular o retorno exigido de uma ação. Se uma ação tem um beta de meio, ela vai ter determinado retorno exigido. Se ela tem um beta de 1, é o retorno exigido para a carteira de mercado, que é igual à carteira de mercado. Se ela tem um beta de 1,5, o retorno exigido vai ser maior, vai ser nesse patamar aqui, ó, tá vendo? Tá certo? Então, em cima da Security Market Line estão os retornos exigidos, que a gente calcula pelo CAPM. Ou seja, a Security Market Line, ela é uma forma gráfica de mostrar a reta do CAPM, que a gente calcula assim, lembra? KS, RF mais beta, RM menos RF. Essa fórmula você vai encontrar lá na prova. Fechou? Aí, a única diferença é que a Security Market Line é a representação gráfica disso, ok? Aí, tudo que tiver acima da Security Market Line, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com acima? Deixa eu deixar bem claro. Tem lá uma ação de beta meio. A taxa livre de risco foi dada que é 5%. O prêmio de mercado é mais 5%. Tá certo? E aí a pergunta é: qual é o retorno exigido para essa ação que tem beta de meio? Você vem aqui e coloca 5% é a taxa livre de risco, o beta é meio. Eu falei que o prêmio de mercado é meio, é 5%, né? Então isso quer dizer que essa diferença é 5%, né? Se você calcular isso aqui, dá 7,5% ao ano. Isso quer dizer que esse valor aqui é 7,5. Aí imagina o seguinte, tem um analista que falou que ele espera que a ação dê um retorno de 10. Se ele espera que a ação dê um retorno de 10, ele está esperando que a ação vai dar um retorno aqui. Tá vendo que está acima da Security Market Line?
Ou seja, o retorno que ele espera está acima do retorno exigido. Então, sempre que estiver acima da Security Market Line, você deveria indicar a compra desse papel. Esse papel está subavaliado, né? Está barato, tem que comprar. Legal? Então era muito nessa tônica que apareciam os exercícios. Agora a gente vai fazer o exercício 10 aqui, que foi onde a gente parou, que vai lidar exatamente com esse conceito. Vai ficar bastante claro agora o que a gente está falando. Então, vem comigo aqui. Olha lá. Uma ação está negociada a R$ 10, ok? Estima-se que ela pagará dividendos de meio, esses 50 centavos, né? E que o seu preço atingirá 10,50 no próximo período. Muito bem. Então, primeira coisa, né? Existe um retorno esperado para essa ação. Porque o que é o retorno para um acionista, né? Vai ser sempre o ganho de capital mais os dividendos que ele recebe, ok? Então, o valor base é 10. Por quê? Porque a ação hoje está 10. Ele vai ganhar, olha só, 50 centavos de dividendos, não é? E ele vai ganhar mais 50 centavos de valorização, né, de ganho de capital. Então, quando ele olhar na carteira dele, vai ter um aumento no capital justamente porque ela passou a valer mais. Isso quer dizer, né, 50 centavos mais 50 centavos é R$ 1, R$ 1 sobre R$ 10 vai dar 0,10 ou 10%. Então, o retorno que o mercado espera para essa ação é um retorno de 10% em um ano. Então, o analista fez lá um cálculo e ele acha que vai dar 10%, ok? A pergunta é: qual é o retorno exigido para esse papel? O retorno exigido vai depender do CAPM, é ou não é? E como é que a gente vê qual que é como é que a gente faz o cálculo aqui do CAPM, né? Vamos fazer? Olha só. KS é igual a taxa livre de risco mais beta RM menos RF. É isso aqui, não é? Tudo bem. Está dizendo que a taxa livre de risco ela é 5%. O retorno de mercado é 11 e o beta dessa ação específica é 0,8. Então eu vou ter 5% mais 0,8, 11% menos 5%. Beleza? É isso aí que eu vou ter. Aí, fazendo o desenvolvimento aqui, 5%, 11 menos 5 dá 6%, 6 vezes 8 vai dar 0,40, vai dar 48, vai dar 4,8 isso aqui, né? Então vai ser 5 mais 4,8%. Beleza? Muito bem. Aí se você somar essas duas poçonhocas aqui, vai dar 9,8%. Então, o que que é esse 9,8%? É o retorno exigido pelo acionista ao investir numa ação de beta 0,8. Aí, quando a gente olha para o mercado, né, quando a gente olha para a empresa em si, a gente chega à conclusão que deverá dar um retorno de 10. O exigido é 9,8. Parece que vai dar um retorno de 10. Eu compro a ação ou não compro? Eu compro, né? Se ela vai dar um retorno maior do que o exigido, eu estou feliz. Então, em termos de security market line, olha o que está acontecendo. Vamos fazer aqui. Na prática, o que está acontecendo é o seguinte: aqui está o retorno livre de risco, que é 5%. Retorno de mercado está aqui, ele é 11%, tá certo? Então, essa aqui é a carteira de mercado. E se eu traço isso aqui, eu tenho a Security Market Line, não tenho? Muito bom. Qual que é o beta da carteira de mercado? Todo mundo lembra qual que é o beta da carteira de mercado? É isso mesmo que você pensou, é 1, tá certo? Beta da carteira de mercado é sempre 1.
O beta aqui é zero, porque taxa livre de risco não tem risco sistemático. E eu estou procurando aqui, né? Na verdade, já achei qual seria o retorno para uma carteira de beta 0,8. Quando eu fiz o cálculo aqui, ó, eu cheguei em 9,8%, não cheguei? Tá aqui, ó, 9,8. Então, essa ação, ela tá aqui, ó, na Security Market Line, exatamente nesse ponto. Só que me falaram, né? Ou eu fiz uma análise, e eu falo, caramba, ela vai pagar uns 10, vai pagar mais que 9,8. Então, vai pagar um pouquinho acima. Abaixo de 11, mas um pouquinho acima de 9,8. Esse ponto aqui é 10% de retorno esperado, que é esse 10 que eu calculei aqui. Estão vendo? Percebe que ela está acima da Security Market Line? O retorno esperado está acima? Está um pouquinho acima, né? Como a gente fala. Então, sempre que tiver acima, vale a pena comprar o ativo. Então, a alternativa que eu teria que marcar é comprar o ativo, pois encontra-se acima da Security Market. Não vai me pôr da Capital Market Line. Lembra, o que está aqui é o beta, né? O beta que está aqui. Então, é Security Market Line. Por isso que você tem que marcar a alternativa A. Comprar o ativo, pois encontra-se acima da Security Market Line. Beleza. Alguma dúvida, gente? Então tá bom, vamos seguir. Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho dos índices de desempenho de carteiras. Isso aqui é bem tranquilo, desde que você saiba o que você está fazendo, tá? Então, olha só. Os índices, você tem dois, cuja fórmula vai estar lá disponível para você no formulário. Então, você tem o índice de Sharpe, a gente já viu na aula passada, vamos lembrar aqui, índice de Sharpe é o seguinte, é você pegar o retorno de uma carteira, de um ativo, né? Quando a gente coloca esse subscrito I aqui, retorno de I, é porque é de um ativo específico, tá certo? De uma carteira específica. Então, é o retorno de um fundo, por exemplo, menos a taxa livre de risco, dividido pela volatilidade ou pelo desvio padrão desse fundo. Preciso decorar, professor? A gente acaba decorando assim normalmente, mas se você não decorar, não tem problema, porque vai estar lá na prova, vai estar lá no formulário, tá? Então, qual que é a ideia disso aqui? É eu olhar quanto que deu de retorno acima da taxa livre de risco, então o prêmio que deu acima da livre de risco, e comparar com o risco que se teve que correr para ganhar esse prêmio acima da taxa livre de risco, tá certo? É exatamente para isso que serve o índice de Sharpe. Muito bem. Aí o Trainor inventou o índice de Trainor, que também está lá na prova. Na fórmula também vai estar lá na prova. Que diz assim: mesmíssima coisa que o índice de Sharpe, só que em vez de você ter a volatilidade lá embaixo, você vai ter o quê? Você vai ter o beta. Então, aquela mesma diferença de Capital Market Line e Security Market Line que a gente tinha no gráfico, a gente tem para esses indicadores. No índice de Sharpe é a volatilidade, no índice de Trainor é o beta, tá certo? É só lembrar disso. De resto é a mesma coisa. Então, o índice de Sharpe, ele vê quanto que cada ponto de risco adiciona de retorno à carteira, cada ponto de desvio padrão, né, risco total, enquanto que o índice de Trainor vê quanto que cada ponto de risco sistemático adicionou de prêmio sobre o ativo livre de risco, tá certo? É para isso que vai existir o índice de Trainor. E aí tem um outro índice que é muito utilizado no mercado, que é o chamado alfa de Jensen, né? Tem até uma expressão que a gente usa muito para o mercado de ações, para o mercado de fundos multimercados também, que é, mas gera alfa esse fundo? Esse fundo está gerando alfa? Está gerando alfa para o seu cotista? Porque se não gera alfa, não adianta. O que que é esse gerar alfa? É o seguinte, todo fundo, toda ação, ela tem um beta, não tem? E esse beta, se ele é igual a 1, quer dizer que o fundo ou a ação está entregando um risco sistemático igual ao da carteira de mercado.
tá certo? Se ele tem um beta de 0,8, tem um risco sistemático menor que o da carteira de mercado. Se tem um beta de 1,5, tem um risco sistemático maior que o da carteira de mercado. Então a ideia é o seguinte: teve lá um fundo, e esse fundo de ações ele entregou 20% de retorno ao ano, num determinado ano, tá certo? Então isso aqui é um fundo de ações. Fundo de ações. Entregou 20% ao ano. O Ibov entregou 15% ao ano, naquele ano, tá certo? E aí, foi uma boa performance a desse fundo aqui? Muita gente de cara fala, foi, mas pelo conceito de finanças, pela teoria neoclássica, você não deveria poder falar foi ainda, porque o retorno é só uma dimensão. A pergunta é, que risco que esse safado correu para entregar esses 20% aqui? Então a gente precisa levar o risco em consideração. Então, como que é o correto, professor? O correto é você fazer o seguinte: é você pegar o retorno do fundo menos o retorno que era exigido desse fundo. Como assim o retorno exigido? Ué, ele não tem um beta? Ele tem um beta. Então, o retorno exigido, ele era a taxa livre de risco menos beta RM menos RF. É isso aí, tá certo? Ou seja, o alfa de Jensen, ele é quanto que o fundo entregou acima do que se exigia que ele entregasse. Então, se ele entregou aqui 20%, imagina que o beta dele era 1, tá certo? Se o beta dele era 1, vou imaginar aqui que a taxa livre de risco era 10%, né? Desculpa, 5%, certo? 5%. O beta dele é 1. Vou imaginar que o retorno de mercado foi 15, né? Como eu tinha falado aqui para vocês. Menos, aqui é 15%, menos 5%, né? Muito bem, vai dar 20% menos. 15 menos 5 dá 10. 10 vezes 1, aqui vai dar 10. Aqui eu viajei, né? Fórmula é assim. 10 vezes 1 dá 10, mais 5 vai dar 15%, 20% menos 15% vai dar 5%. Então, olha só, ele entregou um alfa de 5%. Por quê? Porque o CAPM me diz que, como ele tinha beta igual a 1, o modelo exigia que ele entregasse 15, ou seja, igual ao Ibovespa, né? Porque o risco sistemático é o igual ao Ibovespa. Só que ele entregou 20. Se ele entregou 20, ele entregou mais do que era exigido. Gerou alfa. Teve um alfa de Jensen positivo. Perceberam? Então, aí eu consigo responder essa pergunta. Realmente, esse fundo superou o Ibovespa no conceito ajustado pelo risco. Agora, se o beta desse fundo tivesse sido igual a 2, o que eu faria? Eu teria que colocar 2 aqui na fórmula. Aí ia ser 2 vezes 10, 20. 20 mais 5, 25. Aqui ia dar 25. Ele entregou 20 de retorno, mas o exigido era 25. O alfa aqui ia dar menos 5, alfa negativo. Aí eu diria que o desempenho dele foi pior que o Ibovespa. Ô, Felipe, mas não foi 20% e o Ibovespa foi 15%? É, mas ele correu um baita risco para isso. Isso quer dizer que no ano que vem, no outro, continuar nessa toada, vai ter ano que vai ser muito abaixo do Ibovespa. Por quê? Porque descola muito do Ibovespa, tanto para cima quanto para baixo. E o investidor médio não gosta dessa variação toda, ele se assusta com essa variação para baixo. Perceberam? Então,
Esse beta é o que vai determinar o alfa de Jensen. Quanto maior for o beta, mais o fundo vai ter que entregar de retorno para que o alfa de Jensen seja positivo. Beleza? Muito bem. Aí com isso a gente consegue analisar melhor essa questão que vai aparecer na tela para vocês. Olha só. Sobre os índices de desempenho de carteiras, assinale a alternativa incorreta. O índice de Sharpe pode ser definido como o prêmio sobre o ativo livre de risco normalizado pelo risco total da carteira. É isso, né, gente? Porque é RI menos RF, que é o ativo livre de risco, normalizado é sempre dividido, né? Porque aí você tira aquele efeito da volatilidade, dividido pelo desvio padrão, pela volatilidade. Tá certinho, o índice de Sharpe é exatamente isso, beleza? Então, como tá pedindo a incorreta, essa aqui ela tá correta. Eu vou fazer assim, ela tá correta e, portanto, não é que eu vou marcar, ok? Item B, né? O que que tá dizendo aqui no item B? Olha só. No índice de Traynor, calcula-se o retorno adicional ao retorno livre de risco por unidade de risco não sistemático. Pessoal, o índice de Traynor, lembra que eu falei para vocês? Ele é parecido com o índice de Sharpe, né? Então, ele é o retorno do ativo menos o ativo livre de risco, só que é dividido pelo risco sistemático, pelo beta, né? E aqui está dizendo por unidade de risco não sistemático. Então, está errado aqui, né? Essa que eu vou marcar. Por quê? Teria que estar escrito risco sistemático e não sistemático. Fechado? Vamos ver a C. O alfa de Jensen mensura o retorno em excesso de uma carteira comparativamente ao seu resultado esperado de acordo com os parâmetros do CAPM. Perfeito, né? Acabei de explicar isso para vocês, lembra? Você pega o retorno da carteira e compara com o CAPM. O retorno em excesso acima do CAPM está corretíssimo essa aqui. E a D. Carteiras com beta mais alto tendem a precisar de um retorno maior para gerar alfa de Jensen para os seus investidores. Carteira com beta mais alto, realmente, né? Eu expliquei aqui também. Se o beta for mais alto, lembra, a gente fez com o beta igual a 1, depois com o beta igual a 2. O beta igual a 1, beleza, dava um alfa de Jensen de 5% nesse exemplo. O beta igual a 2 passava a dar menos 5%. Então, o gestor teria que ter entregado um retorno superior para ele entregar alfa positivo, né? E aí, realmente, isso aqui está correto. Quanto maior for o beta, mais o cara vai ter que entregar de resultado para gerar alfa. Beleza? Então, realmente, a alternativa B é a alternativa incorreta aqui. Dúvidas, pessoal? Então, tá bom. Qualquer coisa, fala aí. Vamos lá, continuando conversando aqui sobre o coeficiente alfa ou alfa de Jensen. Olha só. É definido como diferencial entre o retorno do fundo em excesso ao ativo livre de risco e ao retorno explicado pelo CAPM, né? Então, o que está dizendo aqui, né? Vamos ler novamente para ficar bem claro. É definido como o diferencial entre o retorno do fundo. Então, eu falei para vocês que o alfa é o retorno do fundo menos o que aparece lá no CAPM, certo? Que é isso aqui. É definido como diferencial entre o retorno do fundo em excesso ao ativo livre de risco, tá certo? E ao retorno explicado pelo CAPM. É exatamente isso, tá? É exatamente isso. Então tá correto. Se o alfa é positivo, o gestor do fundo não gerou o retorno esperado
pelo nível de risco da carteira. Espera aí. Se o alfa é positivo, ele gerou o retorno esperado, ele mais do que gerou o retorno esperado, tá certo? Então, isso aqui está errado. Pode dar um erro de interpretação, né? Porque realmente ele não gerou o retorno esperado, ele gerou mais que o retorno esperado. Mas aqui a afirmação é no sentido negativo, né? Que ele não conseguiu satisfazer o cotista. Ele conseguiu sim, mais do que conseguiu. Então tá errado dizer que ele não conseguiu aí. 3. Quando o alfa de Jensen é negativo, indica que o risco adicional da carteira não foi compensado por maiores retornos. Tá correto, né? Sempre que o alfa é negativo, quer dizer que, por exemplo, eu gerei aqui 12% de retorno na carteira, e quando eu faço o cálculo do CAPM, para o nível de beta daquele fundo, eu tinha que ter entregue 14%. Aí eu faço 12 menos 14, e caraca, deu menos 2 negativo. Isso quer dizer que o retorno do fundo não, o retorno da carteira, né? Ele não foi suficiente para compensar o risco maior daquela carteira, tá certo? Então, está correto isso aqui. 3 está correta. 4. Uma variável importante para o cálculo do coeficiente alfa é o beta. Fica claro que é, né? Porque quanto maior for esse beta aqui, mais para baixo ele puxa esse alfa, né? Cara, o gestor tem que trabalhar muito bem para compensar fazendo isso aqui subir, tá certo? Então também está correto isso aqui. Então, corretas aí 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, alternativa A de acertei. Beleza? É uma conta, tá, pessoal? Né? A conta é tranquila e uma vez que você entendeu essa fórmula que eu estou colocando aqui, você consegue fazer qualquer conclusão, tá? A fórmula é exatamente essa, é o retorno que foi gerado no fundo menos o CAPM para aquele fundo, sendo que o CAPM para aquele fundo vai precisar do ativo livre de risco, vai precisar do retorno de mercado e vai precisar do beta daquele fundo. Aí você faz pelo CAPM do jeito que a gente está acostumado. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Muito bem. E aí tem um exercício interessante aqui para a gente. Olha só. Considere as afirmativas abaixo sobre dois fundos. Um investidor deveria ter apenas o fundo Onyx em carteira porque ele tem um maior retorno. Pessoal, aqui como a gente já é macaco velho, você vê o negócio assim, só tá, porque tem maior retorno. Desconfie, né? Desconfie, porque só o leigo acha que você olha simplesmente para retorno, né? Você olha para retorno, mas você precisa ver as peripécias que o cara fez para entregar aquele retorno. E isso normalmente a gente consegue mensurar com o risco daquela carteira, com a oscilação daquela carteira, né? Então, obviamente que essa primeira aí, ela tá errada, né? Então, não precisamos nem ir muito fundo para dizer que essa primeira aqui tá errada. Ok? 2. O investidor deveria ter apenas o fundo ametista em carteira, pois ele tem o maior índice de Sharpe, né? Então você tem lá índice de Sharpe de 0,67, ok? Você tem do Onyx, né? Do ametista 0,72, realmente é um índice de Sharpe maior. Mas aí, ó, logo de cara eu vi esse negócio aqui, ó, tá vendo? Correlação negativa. Eu gosto de ter na minha carteira de investimentos dois fundos com correlação negativa. Gosto, lembra disso? Correlação negativa é um excelente fator de diversificação para suas carteiras. Então, dizer que você vai ter somente um dos fundos está simplesmente negligenciando o poder de redução do risco das carteiras quando eu junto dois ativos com correlação negativa. Então, obviamente que isso aqui vai estar errado também. Tem correlação negativa, passa a ser interessante para a diversificação do risco. Não quer dizer que sempre você vai colocar ativos de correlação negativa, mas também não dá para dizer que eu vou pegar só o fundo ametista baseado no índice de Sharpe e não vou diversificar minha carteira. Legal? 3. Numa eventual crise de mercado,
crise no mercado, o fundo Onyx seria mais afetado por ter maior beta. Exatamente isso, né? Porque o que que é o beta? O beta é o risco sistemático. O que que é risco sistemático? Quando a bolsa cai, quem tem maior beta cai fortemente. Quem é o maior beta aqui? É o do Onyx, 1,30. Isso quer dizer que se a bolsa cair 10% num período, a tendência é que esse bichinho caia 13. A tendência é que esse bichinho aqui caia 8,5, tá? Porque é 0,85. Então, sem dúvida, numa eventual crise de mercado, o fundo Onyx seria mais afetado por ter o maior beta. Então, tá correto isso aqui. E a 4? A correlação entre os dois fundos é forte argumento para ter uma carteira com ambos. Verdade. Não quer dizer que você já vai tomar a decisão, mas é um forte argumento a favor. Beleza? Então, tá correto aqui. 3 e 4 corretas. Você marca lá a alternativa C e corre pro braço. É essa daí que você tem que colocar mesmo. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, tá bom. Vamos para a próxima aqui. A próxima vai requerer da gente um pouquinho de cálculo, né? Então aqui a gente vai ter que pôr a mão na massa, vai ter que fazer alguns cálculos. Esse exercício é bom porque nos permite praticar os cálculos aqui, né? Diz assim: você tem lá alguns ativos: fundo esmeralda, pérola, rubi e safira. Você tem os retornos desses ativos, estão vendo? Ó? 10, 9, 8, 7. Você tem o beta, que é o risco sistemático desses ativos, e você tem a volatilidade, que é o risco total desses ativos. E aí diz o seguinte: desses 4 fundos que estão aí, a gente vai escolher 2, né? O investidor, ele tem que escolher 2. Não, desculpa, tem que escolher um. E ele vai escolher aquele que for o campeão em 2 dos índices, considerando Sharpe, Trainor e Alpha de Jensen. Então, aquele que ganhar em 2 quesitos é o fundo que ele vai pegar. Beleza? Então, a gente vai ter que calcular Alpha, Trainor e Alpha de Jensen, desculpa, Sharpe, Trainor e Alpha de Jensen para cada um desses fundos aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um puxadinho aqui na tabela, né? Puxadinho na tabela. Aqui eu vou calcular o índice de Sharp. Aqui eu vou calcular o índice de Trainor. Beleza? Aqui eu vou calcular o CAPM, que eu vou precisar do CAPM para fazer o alfa. E aqui eu faço o alfa. Fechado? Muito bem. Então, vamos fazer aqui. Índice de Sharp, lembra como é que era? Índice de Sharp do Esmeralda. Você pega sempre o retorno menos o ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão, tá? Lembra, essa fórmula, gente, do índice de Sharp, aqui ó, índice de Sharp é o retorno menos o ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão. Vai estar lá na sua prova, tá? Então, olha só, como é que fica isso aqui então? Lembrando que ativo livre de risco, ó, 3%, tá certo? Então, como é que vai ficar esse negócio aqui? Vai ficar 10 menos 3, não, 10 menos 3 dividido pela volatilidade de 12, tá certo? Ou seja, é 7 dividido por 12, ok? Então, você vem aqui, 7 enter, 12 divide, olha lá, 0,58. 0,58. Beleza? Então, esse é o Sharp do Esmeralda. Aí você tem o Sharp do Pérola, índice de Sharp do Pérola. Retorno passa a ser 9, né? Não 10. Menos 3, tá aqui, ó, 9 o retorno. Menos 3, que é o ativo livre de risco, dividido por 11, que é a volatilidade, tá certo? 9 menos 3 dá 6, eu tenho que dividir 6 por 11, é isso? Então, vem aqui na HP, 6 enter, 11 divide, 0,55, já arredondando, tá? Então, 0,55. Beleza?
Agora você vai fazer lá o índice de Sharpe do Rubi. Índice de Sharpe do Rubi. Pega o retorno, 8%, menos 3%, que é o ativo livre de risco, dividido pela vol, 12%. Então, vai ser 8 menos 3 dá 5, 5% dividido por 12%, né? Então, vai ser 5 enter, 12 divide, 0,42, já arredondando. Então, 0,42. Beleza? E, finalmente, o índice de Sharpe do Safira. Índice de Sharpe do Safira, 7% é o retorno, então é 7% menos 3% dividido pela vol de 7. 7 menos 3 dá 4, tem que fazer 4 dividido por 7. Vai ser aqui 4 enter, 7 divide, 0,57. 0,57. Muito bom. Quase, hein? Quase fez frente ao Esmeralda, mas ainda assim, quem ganhou foi o Esmeralda, tá certo? Deixa eu só colocar na tabela. Então, 0,58, 0,55, 0,42 e 0,57. Campeão aqui no Sharp foi o Esmeralda. Beleza? Mesmíssima coisa agora a gente vai fazer com o Trainor, né? Como é que vai fazer? Única coisa, a parte de cima é igual, tá? 10 menos 3, igualzinho. Já vou pôr aqui direto 7%, tá? Só que em vez de dividir por 12, você vai dividir pelo beta. Então, em vez de usar esse 12, você vai usar 1,4. Então, é 7 dividido por 1,4. A gente nem põe por cento aqui, tá? É o número puro, é 7 dividido por 1,4. Beleza? Vamos lá. 7 enter, 1,4. Divide, olha lá, dá 5. Então, deu um trainor de 5. Trainor de 5. Já vou colocar aqui, ó. Trainor de 5. O próximo. Parte de cima é igual. 9 menos 3 vai ser 6. Quanto que é o beta? 1,1. Então, é 6 dividido por 1,1. Vai lá na sua HP. 6 enter, 1,1 divide, 5,45. 5,45. 5,45. O próximo, 8 menos 3, é a mesma coisa. Então, vai ser 5 aqui e o beta vai ser 1,2. 5 dividido por 1,2. 5, enter, 1,2. Divide, olha lá, 4,17. Deu o trainer. 4,17. 4,17. O próximo, 7 menos 3 vai dar 4, né? 4 dividido pelo beta de 1, que vai dar 4 mesmo. Então, aqui é 4. Então, quem ganhou no índice de trainer? Quem ganhou foi o Pérola, 5,45. Beleza, então tá entre o Esmeralda e o Pérola, tá certo? Então, se você não tiver com muito saco, tiver sem tempo, você só faz agora do Esmeralda e do Pérola. Porque imagina, num exercício desse, se o alfa de Jensen melhor fosse do Rubi e do Safira, ia dar pau, né? Porque não ia ter um campeão que teria ganhado em dois índices, tá certo? Então dá para fazer só do Esmeralda e do Pérola, ver qual dos dois é maior, dos alfas de Jensen, e aí ou o Esmeralda ou o Pérola terá ganhado em dois índices, em dois quesitos, tá certo? Vamos aqui, vamos calcular o CAPM do Esmeralda. Como é que calcula o CAPM, né? Você está meio careca, não tanto quanto eu, mas está meio careca de saber, que é isso aqui, né? RF mais beta RM menos RF, tá certo? Então, olha só, o RF é 3 e o prêmio de mercado é 4. Isso quer dizer que isso aqui é 3 e isso tudo aqui já é 4, que é a diferença entre o retorno de mercado e o ativo livre de risco. Tá certo? Muito bem. Quanto que é o beta do Esmeralda? 1,4. Então, eu vou pôr aqui 1,4. Tá vendo? É assim que eu faria. Então, 3% mais
1,4 vezes 4%. Ok? É isso aí. Quanto é que vai dar isso aí? Vem comigo. 3 enter, 1,4 enter, 4 vezes mais. Deu lá 8,6, tá certo? Então, o CAPM aqui do Esmeralda deu 8,6. Isso quer dizer que o retorno exigido para esse fundo é 8,6. Por quê? Porque ele tem um determinado beta. O beta é 1,4. Se o beta é 1,4, o mercado exige um retorno de 8,6. E quanto que o safado entregou de retorno? Ah, entregou 10. Rapaz, exigia-se um 8,6. Ele entregou 10. Isso quer dizer que ele gerou alfa. Gerou quanto de alfa? 1,4% aqui de alfa, né? Que é 10 menos 8,6, tá certo? Beleza? Ficou claro, pessoal, isso aqui? O alfa é sempre o retorno que ele gerou menos o que era exigido, né? Gerou 10, CAPM exigia 8,6, teve um alfa de 1,4. Fechou? E o Perolinha? Perolinha foi o seguinte: 3% é o ativo livre de risco. Quanto que é o beta? Pérola tem um beta menor, ó, 1,1. 4% é o prêmio de mercado. Isso aqui vai dar quanto? Ó, se você fizer 1,1 vezes 4, vai dar 4,4. Mais 3, 7,4. Então, o mercado exigia 7,4 de retorno dele, porque o beta é mais baixo, então exigia menos de retorno. 7,4. Ele entregou quanto? Ele entregou 9. 9 menos 7,4 quer dizer que ele gerou um alfa de 1,6. Perceberam? Então ele gerou um alfa maior que o fundo Esmeralda. E, portanto, o fundo Pérola é que é o fundo que teve um desempenho melhor utilizando esse critério, né, de dois indicadores. Por via das dúvidas, eu vou querer calcular aqui do Rubi e do Safira também. Do Rubi, olha só, 3% é a taxa livre de risco. Quanto que é o beta? 1,2. 1,2 vezes 4%. 1,2 vezes 4 dá 4,8. Mais 7, 7,8. Então, o CAPM exigia que ele entregasse 7,8. Só que ele entregou 8. 8 menos 7,8, ele gerou um alfa de 0,2. Um alfa baixinho, né? Pô, bem abaixo aí do Esmeralda e do Pérola, tá certo? E finalmente, o Safira. O Safira, vamos ver o CPM dele. 3%, mais quanto que é o beta do Safira? Beta é 1. Então é 1 vezes 4%. 7% é o CAPM dele. Então, o mercado exigia que o Safira entregasse 7%, tá certo? Ele entregou 7%. Gerou alfa de zero, não gerou alfa, beleza? Então, realmente, né? Os dois maiores geradores de alfa foram o Esmeralda e o Pérola. Pérola em primeiro lugar, e é por isso que você tem que comprar o fundo Pérola. Tranquilo? Você vê, não é difícil, mas é trabalhosinho, precisa entender o que você está fazendo, precisa ter o cálculo claro na sua cabeça. Importante que você faça uma ou duas vezes esse cálculo para não ser surpreendido lá na prova. Fechado? Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora de estratégias de alocação de carteira? Muito bem. A gente tem algumas estratégias, né? Na verdade, são três que são cobradas na prova do CFP. Tá certo? A primeira delas é a buy and hold, tá certo? A estratégia buy and hold é aquela estratégia que você compra e segura. Então, é a estratégia que tem o menor turnover de carteira, menor giro de carteira. Por que que ela é interessante? Interessante, porque ela minimiza custos de transação, né? Custos de balanceamento, custos de transação. Quais são os custos de transação? Basicamente, você
se você tem um ativo não muito líquido, né? Você tem lá alguém comprando a 10,10, você tem alguém vendendo a 10,80, tá certo? E aí você quer muito comprar esse ativo. Aí você tá lá com a sua ordem a 10,10. O cara que tá vendendo a 10,80. Aí você não consegue comprar 10,10. Aí chega uma hora que você coloca uma ordem lá de 10,40, também não sai. Aí você põe uma ordem de 10,50. Ok, você acaba fechando a 10,50. Aí quando você precisar vender, você vai estar na outra ponta. Aí ninguém compra de você a 10,50. Aí você tem que reduzir para 10,10, que é onde tem comprador. Perceberam? Então, não só esse, né? Mas você tem custo de corretagem, que hoje o custo de corretagem é muito baixo, né? É praticamente insignificante. Entretanto, esse custo aqui que a gente chama de bid-ask e outros custos que possam acontecer são custos de transação que vão afetar a rentabilidade da sua carteira. Minimiza pagamento de tributos, né? Por quê? Porque você não está vendendo os seus ativos. E quando que você paga imposto de renda por negociar ações, por exemplo, ou qualquer outro ativo, ativo financeiro com tributação definitiva? Quando você vende aquele ativo, quando dá vencimento no ativo, assim por diante. Agora, se você segura, né, aquela história do Barsi, do Warren Buffett, segura por anos a fio, né, 10, 20, 30 anos, não está pagando imposto, aquele ativo está se valorizando e você ganha juros sobre aquela valorização. Tirando no Brasil que você tem o Come Cotas, que é uma sacanagem, né? Que vem alguém, você nem vendeu os seus ativos, vem alguém lá e já pega o imposto, alguém, no caso a Receita Federal, já pega o imposto e você não vai rentabilizando juros sobre juros, porque levaram embora o seu dinheiro. Mas tirando esse caso específico, não demais, quando você não vende, você está mantendo o seu recurso lá e o seu retorno está sobre aquele recurso também, que seria para imposto de renda. Só vai recolher imposto de renda na hora da venda, na hora da alienação. Então, a grande característica do buy and hold vai ser essa aqui, né? Vai ser de minimizar custos de transação, minimizar pagamentos de tributos também. Aí você tem uma outra estratégia chamada de constant mix. No caso do constant mix, você toma algumas decisões, né? Imagina que você fez um mix lá que você fala que eu sempre quero ter 40% de renda fixa, 30% de renda variável e 30% de multimercados, tá certo? Multimercados. Aí o que acontece? Desses três que a gente colocou aí, dessas três classes de ativos, normalmente a mais volátil, a mais arriscada é a renda variável, né? Aí o que acontece? Renda variável começa a derreter, a bolsa cai pra caramba. É o que a gente está vivendo agora, né? A bolsa brasileira está em queda livre. Está caindo fortemente, caindo fortemente. Numa operação constant mix, imagina se tivesse aqui 100 mil reais. Estaria 40 mil aqui, no momento que você montou a carteira. Estaria 30 mil aqui, tá certo? E estaria 30 mil aqui. Aí a bolsa cai 20%. Cair 20%, a renda fixa ficou constante praticamente. Você manteve os seus 40 mil aqui. Caiu 20% a bolsa, quer dizer que você perdeu 6 mil reais aqui. Quando você olhar o patrimônio, passa a ter 24 mil só de bolsa. E vamos supor que multimercados aí caiu uns 10%, 27 mil. Seria o seu valor aqui. Pessoal, olha só, na hora que você vai fazer o rebalanceamento, o que que vai acontecer? Sua grana agora é menos de 100 mil, tá certo? Sua grana sendo menos de 100 mil, você vai perceber que, como a sua renda variável caiu muito, ela agora está abaixo desse mix de 30%, e o multimercados também está abaixo desse mix de 30%. Então, na prática, você vai acabar comprando mais renda variável para voltar para o mix antigo e você vai comprar mais multimercados. Ou seja, quando a bolsa cai e você faz um rebalanceamento com constante mix,
você compra a bolsa, porque em tese ficou mais barata e você volta ao seu mix anterior. Então, e aí depois, se a bolsa cai mais um pouco, aí você vai lá e compra mais um pouco. Qual que é a ideia? É a ideia que sempre que vai caindo a bolsa, você vai comprando mais porque você está comprando bolsa barata. E no contrário, quando começar a subir para caramba a bolsa, você vai reduzindo a sua posição em bolsa. Por quê? Porque já está num patamar muito alto, você aproveita para vender, você só vai voltar a comprar bolsa quando a bolsa começar a cair. Tá certo? Então, essa é a Constant Mix. A Constant Mix, ela é muito focada no que a gente chama de value investing, né? Porque você tende a comprar bolsa quando ela está mais barata, tende a vender quando ela está mais cara, tá certo? Óbvio que nem sempre funciona 100%, por exemplo, né? Se você faz um rebalanceamento no meio do caminho, às vezes ainda tem mais espaço para cair essa bolsa, tá? E você acaba comprando quando ela ainda está em queda. Aí depois, lá mais para frente, você compra mais, a um preço mais baixo, né? Poderia ter esperado. Entretanto, a estratégia Constant Mix, ela diz que você vai fazer isso, você vai manter esse mix constante, 40% renda fixa, 30% renda variável, 30% multimercados, por exemplo. Felipe, Oi. quando no exemplo da renda variável, é mais plausível argumentar com o cliente. Mas o balanceamento no Constant Mix, quando está caindo a renda fixa, e falar com o cliente aportar na renda fixa com ela com ela rendendo menos, é mais difícil, né? Ou não? Não, não, acho que eu não entendi a sua pergunta. Como assim a renda fixa Porque, caindo? não, porque quando você dá o exemplo da renda variável, quando a ação está com preço menor, e passa isso para o cliente, então, assim, ele entende que ele está ganhando comprando na baixa para aguardar a valorização, né? Na renda fixa tem menos variação, né? É por isso Você que vai o nosso foco fazer. é sempre a renda variável. A renda fixa, ela é o que sobra, porque toda carteira, ela vai ter o Hum, seguinte, ela vai ter um pedaço de renda variável, pedaço, toda não, né? Mas é o comum, um pedaço de multimercado, um pedaço de renda fixa, tá certo? A gente geralmente olha para os ativos de risco, que são esses dois aqui. O renda fixa é o que sobra, né? Porque renda uhum. fixa não é só o pré-fixado, é o pós-fixado também e tal. Então, quando uma está caindo, você fala a renda fixa está. O que quer dizer a renda fixa estar caindo? A taxa de juros está caindo? Então, Isso. você vai para o pós. Uhum. A renda fixa não está caindo quando a taxa de juros está caindo. O pré-fixado está caindo, tá certo? Agora, se você mantém lá, por exemplo, 60% em renda fixa. E aí, no momento que as taxas estão bem gordinhas, como estavam há alguns meses, a gente, desses 60% aqui, eu pegava, por exemplo, 40 ou 30 e deixava em pré, e 30 ficava em pós. Agora a taxa já caiu bem, não caiu ainda tão bem assim, mas imagina que tivesse caído bem. Aí eu faria o seguinte: fica só 10% em pré e 50% fica em pós. Tá certo? Então esse jogo você faz dentro de pré e pós. Você não faz migrando renda fixa para renda variável, né? Tá. Só em casos específicos, como por exemplo, na época lá da pandemia, taxa Selic a 2%, aí foi uma festa, aí todo mundo foi saindo da renda fixa e foi para a renda variável, né? Então era um caso bem atípico, ok? Obrigado. Beleza. E o terceiro modelo de rebalanceamento é o CPPI, né? Que é o Consumer Proportion Portfolio Insurance. Desculpa, é o Constant Proportion Portfolio Insurance. O CPPI, ele é uma forma de a gente montar a carteira de modo que sempre que a bolsa estiver subindo,
renda variável sobe, na hora do balanceamento eu aumento a renda variável. Então, eu aumento a renda variável. E quando a renda variável estiver caindo, eu diminuo a renda variável. Então, é exatamente o contrário do constant mix. Se o constant mix ele é uma estratégia de value investing, o CPPI é uma estratégia de momentum investing. O que é momentum, né? Essa palavra momentum, ela tem a ver com inércia, né? Então, se a bolsa está subindo, eu acredito que esse movimento, ele vai, no curto prazo, ele vai continuar, então eu aproveito e compro mais. Se a bolsa está caindo, eu vendo mais porque a tendência ela continuar caindo, tá certo? Então é isso que vai falar o CPPI, ok? Muito bem. Então são esses três. Aí nessa questão aqui, olha só. A estratégia de alocação de carteira que permite ao investidor aproveitar melhor grandes movimentos de tendência é acabamos de falar, né? O CPPI, né? A tendência, é Momentum Investing. Então, você vai colocar a alternativa C. Então, constant mix é um rebalanceamento que faz com que o investidor consiga comprar ativos mais baratos e vender os ativos mais caros. E buy and hold, ele minimiza os custos de transação e a questão tributária, certo? Tem que lembrar disso. E day trade não é uma estratégia de balanceamento, de rebalanceamento. Day trade é uma estratégia não digo nem investimento, mas é uma estratégia de gestão de carteiras, tá certo? Mas não de balanceamento. Beleza, gente? Tudo bem? Muito bem. Vamos resolver esse aqui. Esse aqui está falando de balanceamento e ele tem uma parte de cálculo aí para a gente trabalhar. Então, vem comigo. Vamos pensar como resolver. Olha só. Um investidor montou uma carteira com 100 mil reais, utilizando a estratégia Constant Mix: 50% renda fixa, 35% multimercado e 15% renda variável, ações. Após 6 meses, ele observou as seguintes rentabilidades por classes de ativos. A renda fixa subiu 4, multimercado subiu 7, ações subiu 23. Marque a alternativa que mostre qual deverá ser a sua atitude no rebalanceamento. Rapaz, olha, é constant mix. Se é constant mix, 50% vai ter que ser renda fixa. Agora, certamente, como a renda fixa andou pouco, você teve um desenquadramento dessa carteira em relação ao constant mix, que é o que a gente chama de desenquadramento passivo, né? A bolsa se valorizou pra caramba, então esses papéis aqui devem ter ganhado espaço dentro da carteira dele. Deveria ser só 15%, mas elas devem ter crescido de valor mais que a renda fixa e, portanto, vou ter que vender um pouco de bolsa, né? Porque está tomando mais do que 15%. Então a pergunta é: o que exatamente esse cidadão vai ter que fazer? Tá certo? Então vamos lá. Normalmente, esse tipo de exercício, né, que não fala de patrimônio, nada, a gente coloca um patrimônio fictício, né, de 100 mil reais, que a conta fica redonda, porque ajuda a gente a entender, né? Então imagina o seguinte: imagina que fosse um patrimônio de 100 mil reais. Aqui já está falando, né? Desculpa, nem dei uma dormida aqui, tá lá, 100 mil reais, não precisa nem fazer nada fictício, a gente usa 100 mil reais. Então, olha só. 100 mil reais e 50 era renda fixa. Então tinha 50 mil aqui na renda fixa, não é? Tinha 35 mil nos multimercados, porque 35% tinha que estar no multimercado. E 15% na renda variável. Então 15 mil aqui, ó, renda variável, beleza? Então esse daí foi o patrimônio inicial. Muito bem. Passados aí esses 6 meses,
A renda fixa deu 4%. De 50 mil foi para quanto, então? Pega a sua HP aqui, ó lá. 50 mil é o valor presente. 1 é o N. 4 é o I. Qual que é o valor futuro? 52 mil. Então, se valorizou o patrimônio em renda fixa. Então, agora, 52 mil. Beleza? E o de multimercados aqui? Foi 7% a valorização. Então, era 35 mil no PV, 7 é a taxa, 1 de um período no N, valor futuro 37.450. Então, aqui, 37.450. E as ações? Era 15 mil, mas valorizaram-se 23%. Então, você põe lá 15 mil no PV, 23 no I, 1 no N, valor futuro 18.450. 18.450. Beleza? Então foi isso aí. Se você somar todos esses valores, 52 mil, já está o 18.450, agora eu vou somar 52 mil e vou somar 37.450. 37.450. 107.900. Então, um patrimônio de 100 mil passou a ser 107.900. Ok? Muito bem. Aí o que que vai acontecer? A pergunta é: quanto que eu deveria ter? Isso é quanto está agora. Foi para 52, foi para 37, foi para 18. E quanto que deveria ser? Eu sei que o Constant Mix me fala que 50% do total é para ser renda fixa. O total não é 107.900? 50% tinha que ser renda fixa. Ou seja, isso aqui vezes 50%, 0,05, 53.950 deveria ser renda fixa. Tá certo? Então eu vou ter que comprar um pouco de renda fixa, porque eu tenho 52 na renda fixa. Vou ter que comprar um 950 para chegar no correto da renda fixa. Multimercado eu tenho que ter 35%. Então pega lá os 107.900, 107.900, 30%, olha lá. 32.370, tá certo? Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. 107.900, 35%. Aqui, ó. 37.765, né? 37.765 tem que ser multimercados, tá certo? Tá faltando um pouquinho, eu tenho 37.450 só. E as ações? Eu tenho que ter 15% em ações. Então, 107.900 enter 15%, olha lá. 16.185 tem que ser ações. 16.185 tem que ser ações. Vou ter que vender, né? Porque tem 18.450 em ações. Tá certo? Muito bem. Então, olha só. Agora eu vou calcular quanto que eu tenho que adicionar de renda fixa. Eita. Então, eu tenho que sair de 52 para 53.950. Isso é fácil. 1.950. Então, eu preciso comprar 1.950 em renda fixa. Multimercados, eu tenho que sair de 37.450 e ir para 37.765. Então, 37.765, enter. 37.450 menos. Tá lá. Então, eu preciso comprar R$ 315 em multimercados. E, finalmente, eu vou ter que vender um pouco de ações, né? Preciso sair de 18.450 e ir para 16.185. Então, é
18.450, enter, 16.185, menos. Então, 2.265. Preciso vender 2.265. Beleza? Muito bem. Agora, fico achando que eu resolvi o exercício. Só que quando eu vou para as alternativas, olha lá, aumentar, só que está em percentual essa poçonhoca aqui. Tá vendo que está em percentual? Então, eu vou ter que entender quanto que isso aqui é em percentual da grana que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu tenho que comprar 1.950, não tenho? Agora, 1.950 é quanto dos 52 mil atuais? Porque eu tenho um patrimônio em renda fixa, 52 mil reais. Então, eu tenho que aumentar a minha posição em renda fixa em tantos por cento. Preciso saber se 1.950 é quantos por cento de 52 mil. Entendeu? Então, eu venho aqui em 1950, enter, 52 mil, divide, olha lá, 100 vezes, né? Fazer 100%, 3,75. Então, na renda fixa, eu vou ter que comprar 3,75% a mais do que eu já tenho de renda fixa, tá certo? Nos multimercados é 315 sobre 37.450. 315 sobre 37.450. 100 vezes é 0,84%. 0,84%. E na renda variável é 2.265 de 18.450. 2.265 e 18.450. 100 vezes. Precisa vender 12,28% do que tem lá na carteira. 12,28%. Só que é negativo, tem que vender isso aqui, tá? Beleza? Então, eu tenho que comprar 3,75% a mais da posição de renda fixa, 0,84% a mais da posição de multimercados e vender 12,28% da posição de ações, que aí vai ser a alternativa B, né? B de belezura, tá certo? Meio chatinho esse, né? Meio compridinho e tal, né? Mas não tem grandes segredos. Mas tem que ter a paciência, fazer com calma e chegar no resultado. Vamos pro próximo aqui? Muito bem. Olha só. O gestor de um fundo de previdência adota a estratégia Constant Mix, mais um de Constant Mix, e gera uma carteira no valor de 1 bi. No último período, esse gestor optou por não rebalancear a carteira. Analisando a tabela abaixo, qual foi o resultado incremental da sua decisão? Então, o que que aconteceu, né? Normalmente, ele deveria rebalancear a carteira, só que ele resolveu não rebalancear, né? Então, quando ele não rebalanceou, ele assumiu o risco de não seguir a estratégia Constant Mix, né? Foi isso que ele fez. Olha o que que aconteceu, né? Carteira de 1 bilhão, participação teórica era 30%, multimercados 30% e ativo livre de risco 40%. Só que ele deixou uma posição maior aqui em ações. Ele deixou 40% em ações. Então tem 10% a mais em ações, tá certo? Tem 5% a mais em multimercados e, como consequência, tem 15% a menos em livre de risco, tá certo? E aí, durante esse período que ele optou pela participação real e não pela que deveria ser, foi isso que aconteceu aqui com os retornos. O sem vergonha se deu bem pra caramba, né? Porque, ó, a bolsa deu uma porrada, subiu 23%,
Então, ainda bem que ele manteve esses 40 em vez dos 30. Estão vendo? Então, a gente está falando aqui em ganho incremental, resultado incremental. Então, você vai fazer uma conta muito simples. 30% era a participação que deveria ser, mas ele manteve 40%, então ele manteve 10% a mais. O incremental é 10%, tá certo? Então, quanto que ele ganhou a mais? É esses 10% vezes o retorno que ele teve na carteira, que foi de 23%. Na carteira de ações, tá? Dessa classe de ativo. Ou seja, ele entregou 2,3% a mais de retorno no fundo, né, na carteira total dele, por conta de ter deixado esses 10% a mais aqui, tá certo? Por outro lado, o que que ele fez? Ele deixou 5% a mais de multimercados. Como ele deixou 5% a mais de multimercados e os multimercados renderam 7%, ele deu um ganho incremental, 7 vezes 5 vai dar 35, de 0,35% para o fundo, tá certo? Por outro lado, na renda fixa, o que que aconteceu? Ele reduziu em 15% a participação da renda fixa, então por menos 15% aqui. Como a renda fixa deu 5%, se você fizer 15% vezes 5%, vai dar menos 0,75 aqui. Menos 0,75. Então, olha só, essa decisão dele de deixar um número maior, em vez de deixar 30 em ações, deixar 40, adicionou 2,3 de retorno à carteira. A decisão dele de não deixar 30 só de multimercados, deixar 35, adicionou 0,35 à carteira. E a decisão dele de reduzir a posição de renda fixa de 40 para 25, tirou, reduziu o retorno da carteira em 0,75. Quando você totalizar esses valores, você vai ver que na prática ele adicionou 1,90% de resultado à carteira, que é a soma disso aqui, tá? 2,3 mais 0,35 vai dar 2,65. Menos 0,75 vai dar 1,90%. Então, nesse período, ele adicionou 1,90% de retorno à carteira. Agora, a carteira não era de 1 bi? 1 bi vezes 1,90%, você vai ter exatamente o resultado incremental da decisão dele, tá certo? Então, vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Enter 1,90%. Tá lá, 19 milhões, né? Então ele adicionou 19 milhões de valor à sua carteira. Beleza? 19 milhões. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então tá bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Esses são os exercícios que tem caído mais, esse tipo de exercício na prova, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá no grupo, né? Vamos dar um gás agora para terminar esse módulo 2, né? Não sei se já começaram a assistir as do módulo 3, né? Porque na outra semana a gente entra com o módulo 3. Beleza? Abração, gente. Um bom descanso. Tchau, tchau.